O presidente quer voltar ao trabalho, é isso? No 1º de maio. Reinaldo, vamos lá. O presidente Jair Bolsonaro deu o primeiro recado, ou deu o recado no 1º de maio, em uma transmissão nas redes sociais. Bolsonaro disse que gostaria que a população voltasse a trabalhar logo, mas emendou. E quem decide essa questão são os governadores e também os prefeitos. A declaração foi dada durante uma live feita pela deputada federal Bia Kicis, do PSL, que entrou no Palácio da Alvorada com cerca de 20 pessoas, causou uma certa aglomeração por lá, claro. E, segundo ela disse na live, são agricultores que vieram agradecer Bolsonaro por todo o esforço em favor do agronegócio. Não, podia agradecer, podia gravar um vídeo e levar e até botar no ar depois. O presidente tem redes sociais fortíssimas, né? As pessoas podiam aparecer. Deixa eu dizer uma coisa. Olha, nós chegamos a um ponto que aí, assim, não adianta. É crença, se o presidente é isso que ele quer. Eu vou ficar com a palavra do ministro da Saúde dele de ontem. Agora o ministro da Saúde, ele trocou, o Mandetta foi embora, ele botou lá o Taish, Nelson Taish. O Nelson Taish disse com todas as letras, a orientação do Ministério da Saúde não mudou, é para manter o distanciamento social. Nós não vamos reverter o distanciamento social enquanto a curva de mortes e de contaminação for ascendente. Vocês ouviram isso, não viram? E ouviram também o ministro da Saúde falar que nós podemos chegar a 1.000 mortes por dia. Faz sentido o ministro da Saúde, se o Bolsonaro quer fazer política com isso, então quer jogar em cima dos governadores mais uma vez, agora é o ministro da Saúde dele que está falando. É irrazoável eu pedir que o presidente e o ministro da Saúde se entendam sobre a política pública? Não, né? Acho que não. Aliás, o presidente, a popularidade dele continua ali, sofreu pouca alteração, né? Inclusive com a saída do Moro, o que eu sempre apostei, né? Eu sempre apostei. Aliás, né, presidente, eu sugeri ao senhor que demitisse o Moro em dezembro do ano passado. Nunca achei que a saída do Moro fosse o desastre. Isso aí é não entender nada de política, quem achou isso. Mas a popularidade dos governantes mundo afora até cresceu nesse período. Sabe de quem decaiu? Por exemplo, do Trump caiu. Caiu porque ele deu uma de negacionista. A do Bolsonaro pode não ter caído, mas está estável. Com todos os instrumentos que ele tem na mão, inclusive a PEC que ele vai ter daqui a pouco, né? Que lhe dá fundos ilimitados, se quiser, na prática, ele poderia estar navegando em céu de brigadeiro do ponto de vista da popularidade. Né? Bastava uma abordagem razoável, sabendo que a paralisação não é boa para ninguém. Mas se ela se mostra necessária agora e não há quem conteste, nem o seu ministro da Saúde escolhido a dedo, meu Deus do céu. Ou agora nós vamos começar a bater no ministro da Saúde também. Presidente. Né? Isso contribui para deixar as pessoas inquietas, contribui para deixar as pessoas intranquilas. E, obviamente, isso não é bom. Né? Hoje é 1º de maio. 1º de maio é o dia dos trabalhadores e é o dia que Reinaldo Azevedo começou a namorar a dona Reinaldo Azevedo. Eu não gosto que fale o nome dela, olha que mulher discreta. Né? Então, é dia importante, Fábio Cuba, dia importante. E teve um 1º de maio virtual, é isso? O que nós tivemos aí? Vamos lá. Vamos lá, a tradicional festa do 1º de maio promovida pelas centrais sindicais foi, como você acabou de dizer, virtual neste ano. Uma live com entrevistas, apresentações de cantores e depoimentos de personalidades políticas. Começou a ser transmitida às 11 horas da manhã pelo horário de Brasília e seguiu até agora há pouco, final da tarde. Os grandes destaques foram as mensagens gravadas pelos ex-presidentes Lula, Dilma Rousseff e Fernando Henrique Cardoso, além dos ex-ministros Ciro Gomes e Marina Silva, entre outras personalidades políticas. O principal tema do evento deste ano foi, claro, o combate ao coronavírus. Quase todos os discursos também trouxeram críticas ao governo Bolsonaro.
é legítimo, e afinal de contas é um 1º de maio. Quando o Lula estava no poder, o 1º de maio, da Força Sindical criticava o governo. Quando o Fernando Henrique estava, o do PT criticava o Fernando Henrique. É assim, o testemunho das personalidades. E, naturalmente, eu fui convidado para lá. Eu continuo pensando com clareza absoluta. O Fernando Henrique, o Fábio Cuba, Sim. mandou uma mensagem. Grande Fernando Henrique Cardoso, ô, saudade, vai lá. A comemoração do 1º de maio é simbólica. Ela expressa a solidariedade dos trabalhadores. Este ano, nós temos um fato novo. Primeiro, a situação do Brasil, a situação do mundo. Temos coronavírus, uma pandemia. Segundo, as mudanças econômicas muito rápidas, as novas tecnologias. O medo da pandemia, o medo do desemprego, a falta de renda. Por isso, a decisão de fazer uma só celebração, com as diversidades de organizações sindicais, confederações e mesmo divisões políticas, é muito importante. Não é hora de nós nos desunirmos, é hora de nós nos juntarmos, porque temos que construir o futuro. E o futuro tem que ser construído a partir das condições do presente. São negativas, eu sei, mas são as que nós temos. E nós precisamos, antes de mais nada, capacidade de olhar para frente, acreditar no futuro e juntar as pessoas para que possam marchar juntas. É por isso que eu acho que nós temos hoje uma data plena de significado, com muito significado mesmo, porque é novo. Nós temos que enfrentar problemas que são novos, alguns antigos, vírus são antigos, mas essa forma generalizada é nova. E nós precisamos manter a democracia, a liberdade. As tarefas são muitas e só com a união se consegue superá-las. Tá aí, uma fala clara. Quando eu disse sou saudade de uma fala clara, amena, não agressiva, né? Que busca o não confronto. O Fernando Henrique fez parte da lista dos presidentes, do grupo dos presidentes, e há políticos que são de um jeito e políticos que são de outro, né? Eu não sei se essa originalmente é do Gaspar. Eu gosto de dar o crédito quando é o caso, mas eu realmente não tenho certeza. Há presidentes de dois tipos. Há aqueles em que o problema chega pequenininho ao palácio, a hora que ele sai é um monstro engolidor de gente e de futuro. E há aqueles que o problema chega como um monstro engolidor de gente e de futuro, e quando sai está pequeno, né? O Fernando Henrique era desse tipo. O problema chegava gigantesco, quando saía estava... Porque busca a conciliação e entendimento, e não alargar as divergências. Já a Dilma era do outro tipo. O problema chegasse assim, quando saía do outro lado estava enorme. E o Jair Bolsonaro, como a gente vê, idem, né? Também. O problema chega pequeno, quando sai grande. O Lula, por incrível que pareça, era do primeiro tipo. Quando assumiu, acharam que ia ser o fim do mundo, agora descobriu-se que a coisa chegava grande, muitas vezes criada pelo próprio PT. Eu estou falando de gestão, tá? Não estou falando de petrolão, mensalão, isso é outra coisa. Problema de gestão. Chegava grande, quando saía estava pequeno. Que quem acaba fazendo boa gestão, né? E se segurando no poder. Collor era do outro tipo, pequeno, sai grande o problema. Por falar em mim, companheiro, eu também falei desse 1º de maio, que eu ando meio sumido. Porque você pode ver o seguinte, viu, Fábio Cuban? Quando fala de impeachment, eu também não gosto muito, porque empicharam a Dilma. Esse negócio aí de não deixar o Ramagem assumir, você vê que eu também sou contra, né? A turma do Bolsonaro não deve estar entendendo nada, porque eu também... Sabe quem apoiou isso? O Reinaldo Azevedo apoiou. Porque o Reinaldo Azevedo apoiou quando eu não fui ministro também. Ele também falou que estava certo, né, Reinaldo Azevedo. E agora o Reinaldo Azevedo falou que está certo o negócio do Ramagem também. Eu não, falei que estava errado, né? Então, veja, eu e o Bolsonaro falando a mesma coisa. Nem é tão esquisito assim, né, Fábio Cuban? Porque os dois, na verdade, maximizam... É engraçado isso, como eles têm pontos em comum. Os dois maximizam a questão do voto. O que é que Bolsonaro acha? Eu fui eleito, então eu posso. Uma das críticas que eu fiz ao Pedro Serrano, eu notei isso no argumento dele, mas ele vai responder lá no meu blog.
maximizar o argumento eleitoral. Eu sou um liberal, eu não maximizo o argumento eleitoral. Eu maximizo não, eu ponho no devido lugar a Constituição. O que pode e o que não pode. Né? Sim, a lei reconhece ao Bolsonaro o direito de nomear o Ramagem. Só que ele produziu evidências de que essa nomeação não era técnica. Aí a Constituição tem o artigo 37 que impede. Há quem queira que não impede, que não impeça. Mas eu notei o Lula e o Bolsonaro com o mesmo ponto de vista. Eu fui eleito, disse o Lula, ele foi eleito. Porque o próprio Lula, quando presidente, não ia gostar dessa limitação. O próprio Lula reclamou quando Dilma presidente e o fez ministro da Casa Civil. O Gilmar Mendes foi lá e deu uma liminar e impediu a posse. E os bolsonaristas aplaudiram. A minha diferença com essa gente toda, com bolsonarista, com petista, não sei o quê... Ou vai, com petista não, porque os petistas mesmo, eles criticaram a decisão do Gilmar Mendes lá atrás sobre o Lula e agora ficaram quietos. O Lula não, o Lula pegou e falou, não, tá errado. Eu não vejo quem é o presidente do outro lado da mesa. O Gilmar deu a liminar, à época eu olhei as razões, disse, cabe liminar. Depois a gente viu que não cabia porque o Sérgio Moro estava manipulando, mas aí o Gilmar não tem como saber, nem eu, nem ninguém. E desta vez a mesma coisa, cabe eliminar? Cabe eliminar. Há quem queira que não. Né? Mas faz tempo que eu não falo, eu também falei, eu aproveitei para falar dos coronavírus aí, e aí vamos para o comercial, Fábio Cuba. Vamos lá, o mesmo tempo do que eu quero do Fernando Henrique, eu quero o mesmo tempo que ele teve, vai. Não me refiro apenas ao deboche do presidente da República com a memória de mais de 5 mil brasileiros mortos pelo Covid. A pandemia deixou o capitalismo nu. Foram necessários 300 mil cadáveres para a humanidade ver uma verdade que nós, trabalhadores, conhecemos desde o dia em que nascemos. A tragédia do coronavírus expôs, à luz do sol, uma verdade inquestionável. O que sustenta o capitalismo não é o capital. Somos nós, os trabalhadores. É essa verdade, nossa velha conhecida, que está levando os principais jornais econômicos do mundo, a Bíblia da elite mundial, a anunciarem que o capitalismo está com os dias contados. Está mesmo, está moribundo. Está nas nossas mãos, nas mãos dos trabalhadores, a tarefa de construir esse novo mundo que vem aí. O Brasil sempre foi uma terra de esperança. Apesar das extremas dificuldades, nós que nascemos e vivemos aqui, soubemos enfrentá-las e soubemos nos reinventar para crescer. O ódio e a ignorância se alimentam um do outro e são o oposto do que vai na alma brasileira. Como brasileiro, tenho a certeza que sairemos dessa tragédia para um mundo melhor, para um Brasil melhor. Olha, rapidamente, enfim, é um pronunciamento político... Não, presidente, eu não conheço nenhuma bíblia do capitalismo mundial que está declarando o fim do capitalismo. Há um debate, sim, sobre a importância que o Estado tem em momentos assim, mais Estado ou menos Estado. Fim do capitalismo, não, né, presidente? Até porque a doença começou num país oficialmente comunista, mas que é comunista, digamos, na política, na economia não é, né? Então, é uma bobagem esse negócio de que quem sustenta o capitalismo é o trabalhador, não o capital, é uma visão um pouco antiguinha. Agora, é o seu direito sagrado de opinar, de se expor, né? E de expor o seu pensamento, né?